Nesta semana, nós vamos estudar juntos a onça pintada. Se você se interessa por arquétipos e sobre esses animais, fica com a gente essa semana, pois vai ser uma semana exclusiva para se falar sobre principalmente a cultura maia e sobre os arquétipos do povo andino. Nós vamos falar um pouco sobre alguns estudos que foram feitos sobre a cultura maia, associando o arquétipo do jaguar, da onça pintada. E essa semana eu quero estar falando tranquilamente para que quem quiser entender muito sobre a onça, fique essa semana. A diferença da onça, do jaguar, do leopardo, nós vamos estar falando muito sobre os felinos. E se você pensa que este arquétipo é um arquétipo ruim, está muito enganado. É um excelente arquétipo e também ele tem alguns aspectos místicos que também a gente quer falar aqui para ver se você compreende por que aqueles xamãs antigamente tinham essa visão do jaguar, né? E principalmente da onça pintada, né? A onça pintada, caso você não saiba, ela tem se não me engano, é a segunda ou a terceira mordida mais forte do planeta. Ou seja, a mordida da onça só perde para a do tigre e do leão. É uma coisa assim. E em força, ela se assemelha mais ao leão do que ao tigre. Aqui na América do Sul, claro, né, do México para baixo, né, da América Central para baixo, ela reina absoluta nas florestas. Não que ela também não corra risco hoje de ser extinta. Há sim um risco, mas a população vem crescendo gradualmente com as medidas de proteção do meio ambiente, né, quando se cria os corredores, né, que eles falam, né. Também nós temos a onça parda, né, que o jaguar pardo se parece muito com o puma. Então nós temos uma gama de felinos muito, vamos dizer assim, com vários detalhes à parte, que cada um pode estar escolhendo como estar se utilizando, ou em que momento utilizar. Mas de início, nos meus estudos aqui, eu descobri uma coisa sobre a onça, que eu achei super interessante e eu trouxe aqui para vocês. Por incrível que pareça, a onça ela é de um comportamento vespertino. Então, ou seja, ela começa a caçar da tarde para a noite. É provável que por volta das 0 horas ela já esteja satisfeita com sua caça. Então, essa onça ela passa quase que durante a noite em patrulhamento. Ou seja, a gente chama de patrulhamento sombrio, né? Onde ela só caminha para conhecer seu território, demarcar seu território. É interessante que este comportamento fez com que os xamãs, com que os moradores dessas aldeias ficassem bem assustados, né? Porque muitas vezes uma onça era vista passando, né? ou se sentia a presença da onça, e às vezes não via a onça. Então isso gerava um medo, uma situação de desconforto nesses moradores, porque temiam por suas próprias vidas, temiam por seus animais particulares que participavam da sua subsistência. Então, mas acima de tudo trazia um comportamento espiritual. Ou seja, muitas vezes o ser humano ele é disperso, desatento. Hoje nós não temos mais esses perigos. Mas é bem provável que se nós tivéssemos mais perigos, por exemplo, nós iríamos olhar menos no celular e olhar mais para a vida do lado de fora. A onça faz com que nós passemos a prestar mais atenção a vários aspectos à nossa volta. Então, quando a gente começa a se identificar com este arquétipo, é como se a gente pegasse e, de certa forma, trouxéssemos para a vida a possibilidade de despertar uma visão mística, uma visão espiritual. Tem diferença muito, a gente vai falar ao longo dessa semana sobre leopardo e
onça pintada e também pantera negra, né? Então, ambos às vezes são chamados de jaguar, ambos têm o nome de pantera, né? Ou seja, pantera, onça, né? Tem gente que assim, mistura todos os nomes, né? Os cientistas misturam os nomes, mas aqui eu creio que essa semana vai ser justamente para a gente poder entrar a fundo em vários assuntos que talvez seja interessante e que também, conforme a gente vai falando aqui, você vai de repente aprendendo a decodificar os arquétipos, a decodificar o animal de poder. Nós vamos falar sobre o superego, sobre este animal que acompanha. Nós vamos falar por que surge a ideia animal, homem e sobre-humano, ou seja, seria assim na cultura, muito presente na cultura maia, andina, o não humano, segundo os estudos dos que fazem o mestrado, né, da cultura, da arqueologia, né, andina. Então existe a figura do não humano, e tudo isso é para hoje esmiuçar e trazer para vocês o primeiro ponto, é o animal místico. Você que me acompanhou até aqui já começa a entender. Por que é um animal místico? Porque ele despertava no ser humano aquele medo, sobressaltava no ser humano um espírito de alerta, de defesa. E isso, queira ou não queira, gera muita dopamina, gera um comportamento que dilata suas pupilas, aumenta a sua respiração, o ouvido passa a ouvir mais, você começa a prestar mais atenção. Mas também tem um aspecto da mancha escura da onça, que é aquele eclipse em que às vezes uma luz tampa, a lua tampa o sol, então fica aquela sombra, onde só a pinta simboliza este eclipse, que simboliza quando o ser humano se perde em seu medo. Ele começa do medo entrar no pavor, nesse apavoramento. E na verdade, quando a onça vem, ela traz o instinto para nós do tipo, somos frágeis diante da natureza, né? Embora a onça represente às vezes este lado místico, ela foi confundida como algo que deveria ser morta, que deveria ser combatido. Então aí o ser humano começou a caçar, botar fogo na mata para afugentar esse animal. E infelizmente são coisas que a gente vai encontrar no ser humano a incompreensão. E é por isso que aqueles que prestavam mais atenção, que eram os xamãs, nestes animais, foi desenvolvendo um conhecimento maior. Tanto que se você pegar na cultura maia, todos aqueles que tinham o povo serpente, o povo jaguar, né? Aí tem no triângulo lá o condor, a lhama. Nós vamos falar muito sobre esses arquétipos andinos para que você consiga compreender este misticismo, esta força que pode nos ajudar no dia a dia. Então, se você gosta desse assunto, fica com a gente essa semana, porque eu vou dedicar essa semana todinha só a falar sobre estes arquétipos. Serenidade profunda a todos nós, eu me torno você.